Então, o Adélcio, eu conheci ele no Instituto de Geriatria, com o Dr. Maurílio, quando eu iniciei o trabalho lá. Uma pessoa perseverante. O Adélcio sempre cativava, né? E ainda cativa as pessoas. Uma pessoa muito estudiosa, gosta dos detalhes e realmente adora muito o pé. Pega muito no pé da gente, né? E até que ele consiga aprender e desenvolver as coisas, ele está ali junto. Então é uma pessoa que tem garra, que tem fibra e que faz diferença. Desde o desenho da podologia, quando ele desenhou o pé e a cobra, ia mostrar para a gente, dizendo o que a gente achava e que acabou virando símbolo, né, da podologia paranaense, até os detalhes com o carinho dos pés do idoso, né? Então quando ele pega os pés do idoso para trabalhar essa parte do corpo do idoso tão difícil de manipular para o idoso, ele faz realmente muita diferença. E essa dedicação dele, esse carinho, essa perseverança em aprender mais sobre o pé e ajudar a curar o pé, fez com que a gente fosse ficando mais admirado pelo Adélcio, né? Então, essa pessoa incrível e que tem feito muita diferença no tratamento do idoso, fazendo com que ele possa caminhar melhor, possa deambular melhor, amenizando as dores, tirando as dores do idoso da parte podológica e trazendo para a medicina um campo maior, né? Algo que estamos abraçando cada vez mais e descobrindo cada vez mais. Então, ele, nessa perseverança dele, foi desenvolvendo a Sociedade Paranaense de Podologia e dando aulas, né? As palestras dele iniciais que ele ia montando, né? Começava com slides, com desenhos, tudo, e foi desenvolvendo cada vez mais. Tivemos palestras juntos no Instituto de Geriatria, na Aeronáutica, na Força Aérea Brasileira, no Sindacta 2, onde ele fez alguns trabalhos lá, não só com palestras, mas na prática mesmo, atividades voluntariadas com o idoso na semana do idoso do Sindacta 2, que não ocorreu por um ano, foram 6 anos seguidos essa semana, e o Adélcio participou delas, cativando os pacientes e aumentando sua clientela de paciente. Hoje ele continua com um trabalho cada vez melhor, né? Nós continuamos indicando paciente para ele, temos vários pacientes em comuns e o trabalho dele vem fazendo uma diferença nesse dia a dia de uma maneira fabulosa, né? Então eu tenho muito orgulho e muita honra de conhecer o Adélcio, porque ele faz diferença no nosso dia a dia, no dia a dia dos idosos e serve de exemplo. A vida dele é exemplar. Se as pessoas que às vezes desistem ou acham que não tem futuro, deveriam conhecer o Adélcio, porque ele é aquela pessoa que fez e faz diferença. Ele conquista o que ele quer pela determinação que tem e pela esperança que ele tem. As coisas andam, as coisas dão certo. Então, ele nos é exemplo hoje e sempre. Um abraço, Adélcio. Então, é com muita satisfação que eu relato brevemente a história do Adélcio. Essa história remonta a alguns anos atrás, quando o Adélcio devia ter 7, 8 ou 9 anos, nessa faixa etária, provavelmente. Mas tudo nasceu como um projeto de hospital dia do idoso. Nós precisávamos ocupar os idosos que passavam o dia na clínica com algumas atividades inovadoras. E existia a perspectiva de que se envolvesse criança com idoso, com finalidade terapêutica, ambos poderiam se beneficiar. E foi esta a proposta. Em frente ao Hospital São Lucas, tinham algumas crianças que cuidavam de carros. E daí inicialmente nós convidamos 3 crianças, pedimos para falar com os pais e que essas crianças estivessem matriculadas regularmente nas suas escolas e que viesse voluntariamente participar desse programa na clínica, na parte da tarde. E deu certo. Tivemos o apoio da prefeitura, apoio do Rotary,
e mais alguns voluntários, um psicólogo, uma professora. E aí começamos com 3 crianças, que inicialmente eram crianças cuidadoras de carros. Essas crianças, com o apoio também dos seus pais, ficaram incumbidas de trazer outras. E dessa de trazer outras, eu fiquei sabendo que o Jaime, que é um menino da época, o Jaime conheceu o Adélcio e convidou para que ele viesse à clínica, e o Adélcio então apareceu lá para fazer parte do grupo, com a condição então de continuar na escola, apresentar a família, trazer a família para que a família soubesse que era o trabalho, e eles ganhariam alguns incentivos do tipo uniforme, lazer, bolsa do tipo Rotary iria dar alguns incentivos. E o Adélcio logo se destacou como um menino de talento, porque ele gostava de pintar e fazia quadro de pintura, não importa no que, em madeira, em papelão. Então percebia-se que ele tinha jeito sim para arte, para talento. E daí o Rotary colocou um prêmio que daqueles meninos, eram quase 10, 8, 9, 10, daqueles meninos, quem apresentasse melhor nota no final do ano, ganharia uma bicicleta. E não é que o Adélcio ganhou a bicicleta? Foi um prêmio assim de grande incentivo. Os outros também ganhavam prêmios, mas o prêmio maior era a bicicleta. E aí foi. Na sequência, já adolescente, o Adélcio continuou na clínica, sempre envolvido com os idosos. Mostramos, como conclusão do trabalho, que os idosos melhoravam e que os meninos também melhoravam. Era uma reciprocidade. E daí apresentamos o trabalho em congresso. Esse trabalho foi apresentado em 2 congressos internacionais. Um foi em Miami, num congresso de gerontologia, e outro foi em Estrasburgo, na França, onde mostramos o Adélcio e os outros meninos ajudando os idosos de hospital dia. E na sequência, eu precisava de alguém que se interessasse por podologia, que era um método que estava sendo trazido para Curitiba. E não é que deu certo com o Adélcio também? O Adélcio, não existia curso de podologia, então a base da podologia foi criada aqui em Curitiba, com o Adélcio, e ele acabou montando a oficina, a técnica de palmilha, e entendendo como tratar o pé. De repente ele foi fazer o curso de podologia, e daí ninguém mais segurou o Adélcio. De repente o Adélcio estava dando palestra na Universidade Positivo, para os médicos. Até hoje nós convidamos para ele dar aula no curso de especialização de geriatria, lá na Universidade Positivo. Tem um fato também muito interessante, que o Adélcio e os acadêmicos de medicina fizeram um trabalho de avaliação da população idosa, avaliação do pé do idoso. E esse trabalho, pelos acadêmicos de medicina, com o Adélcio, foi apresentado num congresso médico em Florianópolis. E sempre no congresso médico, no final do congresso, eles fazem uma avaliação de quem é o primeiro, segundo e o terceiro lugar de trabalho, os trabalhos melhores. E eu gostaria de comunicar a todos vocês que o trabalho que o Adélcio fez junto com os acadêmicos tirou o primeiro lugar. Ele deve ter o diploma desse trabalho, que tanto orgulho traz para todos nós. Primeiro lugar do trabalho. Eu acho assim que, como conclusão, a trajetória do Adélcio ensina para todos nós que sempre é possível, quando você tem motivação, quando você tem talento, mas só motivação e talento não resolve. Você tem que ter garra, tem que ter suor, luta, e o Adélcio tem isso.
ele tem talento, ele vai atrás da técnica, mas ele tem garra, ele tem dentro dele capacidade de luta. E essas pessoas ninguém segura, essas pessoas atingem objetivos. Então esse exemplo do Adélcio fica para todos nós como um menino que mostrou para todos o seu valor e serve de exemplo para que a gente tire o chapéu para ele.